Pessoal, vamos começar aqui mais um bate-papo, dessa vez com o meu amigo Fábio. Queria, Fábio, para começar, você se apresentasse. Quem é Fábio? O que ele faz atualmente? Qual a contribuição dele para a sociedade? Quais os anseios dele, o que ele busca, seus hobbies? Sou Fábio Barbosa, sou professor de História, gosto muito do que faço, gosto muito de História. Sou filho da UNEAL, né? Concluí minha graduação em 2015. Minha preocupação em pesquisa é com essa região, que é Alagoas. Sempre fui muito curioso em tentar compreender a dinâmica da ocupação e desenvolvimento espacial daqui de Alagoas. Então, desde TCC, que eu tenho essa preocupação de estar pesquisando sobre Alagoas. E com o meu trabalho, eu tenho a intenção de alguma forma, contribuir com o futuro dessa região, né? Com o lançamento de novos olhares sobre a história, o passado, mas também o presente e o futuro nessa nossa região, sobretudo o que entendemos como sendo a Zona da Mata Alagoana, esse espaço onde a gente vive, que ocupamos. Legal. Rapaz, já veio uma pergunta aqui. O que é Zona da Mata? Eu estou perguntando isso aí porque é uma pergunta eu acho que é pertinente, porque quando eu converso com pessoas que são da capital ou de capitais, eles acham que o interior é sertão. O imaginário do brasileiro muitas vezes ele é pautado por achar que o interior é como filmes como Auto da Compadecida, Dos Filhos de Francisco e tudo mais, e as pessoas esquecem que existem outras regiões, outros ambientes, né, como por exemplo a Zona da Mata. Eu queria que você, se você pudesse, você discorresse um pouquinho o que é sertão, o que é Zona da Mata, o que é litoral. Na verdade, historicamente, toda a região do Nordeste brasileiro, que estava para além da faixa litorânea, o que seria ali em torno de umas 4 léguas, não existia uma precisão muito grande, era chamado de sertão. Então, se você for em uma fonte do século XVII, por exemplo, 17, 18, e encontrar lá o sertão do Brasil, esse sertão pode ser, de repente, aqui o espaço onde nós estamos. Não existe essa divisão que temos hoje entre Zona da Mata, Agreste e Sertão. Tudo que estava para além do litoral, da pequena faixa litorânea, era considerado de sertão, né? Hoje tem essa divisão, a Zona da Mata é essa parte um pouco mais próxima do litoral, dominada por Mata Atlântica, tem um clima específico, uma vegetação específica. Agreste, a região já ali intermediária entre Zona da Mata e o Sertão, que seria aquela região um pouco mais árida aqui do Nordeste. Então, Zona da Mata, hoje o entendimento é essa faixa litorânea atualmente dominada por canaviais, né? Inclusive tem um pesquisador norte-americano que ele questionou, Zona da Mata, mas por quê? Se você não encontra mais prato de mata, né? Deve se chamar de Zona da Cana. Mas enfim, quando se cunhou a denominação Zona da Mata, a região ainda era predominantemente ocupada por Mata Atlântica. Legal, legal. Você fez um trabalho no seu mestrado, eu queria que você apresentasse inicialmente por cima, porque a gente vai entrar um pouquinho mais, né? Sim. O que foi esse trabalho? O que te motivou para esse trabalho? Pronto. Na verdade, a semente para a minha pesquisa de mestrado, ela foi lançada bem antes de eu iniciar a graduação. Como você bem sabe, eu trabalhava na usina antes de ir para a faculdade, e tinha uma coisa que me inquietava, que eu me criei em um ambiente rural, até hoje vivo, me criei com uma relação muito próxima com uma geração mais idosa, então eu tive contato com avós, bisavós, tios bisavós, e eu me criei ouvindo as histórias, pessoas que no século XIX, início do XX, ocupavam aqui a região, como viviam, e para minha surpresa eu chego na usina e era muito comum nas missas de moagem o usineiro falar que quando chegou aqui na década de 70 encontrou o espaço despovoado, só tinha mata. E assim, a fala dos usineiros se contrastava com a fala da minha família. Eu também cresci ouvindo isso aí. Exato, né? E aí eu tive essa preocupação de entender onde que estava ali o desencontro entre a fala dos dois. Indo para a graduação, a gente tem que apresentar um TCC, né? E aí, o curioso é que eu fui para a minha pesquisa como um bom inquisidor. O inquisidor, ele faz a pergunta de modo que a pessoa que está para responder tem apenas uma resposta, a resposta que ele quer que ela dê. E aí, nós pesquisadores, muitas das vezes, vamos para o nosso objeto, nossas fontes, já tendo em mente o que é que vamos encontrar lá.
Daí eu tinha a intenção de compreender o modelo de ocupação aqui da região, e aí fui certo. Eu digo, vou encontrar lá como ponto fulcral a cana-de-açúcar, ou seja, eu vou pesquisar sobre a ocupação dessa região aqui de Teotônio Vilela. Não tinha ainda muito definido o recorte espacial, e eu sei que eu vou encontrar lá o engenho e vou desenvolver a minha pesquisa a partir do engenho. E aí, para minha surpresa, o que eu encontro é uma outra realidade, né? Uma realidade de pessoas, pequenos agricultores, que convivem com o engenho, mas que desenvolvem atividades múltiplas, como criação de gado, como cultivo de cereais, enfim, com uma região muito diferente da que eu havia mentalizado, uma região autossuficiente, até porque no século XIX não existia a possibilidade de você ir para um outro espaço para trazer o seu alimento, né, de outro estado, de outro, sei lá, de outro país. Então tinha que ser tudo produzido aqui mesmo. E aí eu comecei a enveredar a minha pesquisa por esse caminho, né, de entender quais elementos conviviam com a cana-de-açúcar e quais relações que se estabeleciam com ela. Se de conflito, uma relação amistosa, não só do elemento produzido, como também dos indivíduos que o produziam. Daí, defini o recorte para o TCC como o fluxo médio do Rio Coruripe, que é essa região que vai de Coruripe até Limoeiro de Anadia. Meu propósito sempre aqui dar uma atenção ao nosso espaço, ao que hoje... O espaço que é mais familiar, isso, você que você cresceu. Exato, que hoje é Teotônio Vilela. Que eu não poderia dizer que era Teotônio Vilela, porque eu estou pesquisando sobre o século XIX e início do XX. Teotônio Vilela é já fim do século XX, né, 86. Daí e outra coisa, o que eu estou pesquisando, que eu estava trabalhando na graduação, eu não poderia circunscrever a limites político-administrativos. Né? Era questões mais ligadas ao ambiente, ao que o ambiente oferecia, do que a questões de limite de cidade. Então, eu falar de o espaço que hoje é Teotônio era assim, e o que é Junqueiro também não era? Então, a minha limitação territorial ficou sendo o Vale do Coruripe. Alagoas e muitos lugares aqui no próprio Nordeste, ele divide, né, esse tipo de comportamento. Né? E assim, um ponto interessante do que você falou aí é que a gente acha que tipo, existiam os engenhos que era mais ou menos parecido com o que era hoje. Isso. Só que acontece o seguinte, talvez eles não tivessem muito mais escolha a não ser ter um lugar onde fosse um ecossistema onde tivesse tudo um pouquinho. Por quê? Porque a revolução industrial não teve tanto tempo que aconteceu até os engenhos aqui na região, né? Ou seja, com a revolução industrial possibilitou ter automóveis e tudo mais, e tipo, eles precisavam fazer isso aí ou não sobreviviam. Exato. Então, nós tendemos, por uma questão de olhar o passado através da realidade do presente, nós tendemos a imaginar os engenhos como pequenas usinas, né? E não era, né? Os engenhos, como você falou, ecossistemas, uma palavra muito bem colocada, eram complexos, né? Eram complexos produtivos. Então eu tinha ali o espaço para a cana, mas veja, para que eu desse eficiência ao trato com a cana, eu preciso de um espaço para criar animais, visto que parte do matéria-prima ou o produto final, eu transporto com animais. Eu preciso também de um espaço que tenha culturas, como o feijão, como o milho, que permita que o contingente empregado no engenho se mantenha ali. Tá? Então, hoje não, hoje você consegue ocupar a maior parte do território de Teotônio Vilela com canaviais e comprar o feijão de Arapiraca ou mesmo do estado. Eu lembro que há alguns anos o feijão que a gente consumia na feira aqui estava vindo de Minas Gerais, né? Minha mãe perguntava, de onde é esse feijão? Minas Gerais. Naquele período não era possível. Alagoas praticamente não tinha estradas. As que tinham muito rudimentares, e os meios de transporte nem se fala, né? Então, para se manter em um espaço, você tem que torná-lo autossustentável. E para isso... O que você tem que atrair preço, um ponto aqui, é que na sociedade as coisas funcionam na criação de sistemas. E na época precisava, eu estou trazendo isso aí do ponto de vista de negócio, do comércio,
da parte de sociologia, né? E ou funcionava assim como engenhos que precisavam atrair pessoas e manter pessoas ali, e eles precisavam se comunicar de alguma forma, né, através da venda e troca no Exato, comércio. Só acontece o seguinte, por que hoje não é assim? Porque os sistemas eles estão globalizados, por isso que existe exatamente. toda essa campanha de globalização. Porque o feijão que você come, ele não precisa mais estar nessa região. É uma troca muito maior e as coisas estão interconectadas. Antes era impossível fazer isso aí, porque Exato, tem que ter toda a infraestrutura para a criação de um sistema onde tem seres humanos, né? exatamente. E eram pequenas. As estradas às vezes davam até certo caminho, depois não tinham estradas ou eram limitadas, aí você precisaria de outro meio. Eu queria que você discorresse um pouquinho disso Isso. aí. Eu tenho um profundo interesse, eu gosto muito quando me deparo com matéria de cronistas. Aquele pessoal que de forma despretensiosa muitas das vezes estiveram aqui no espaço, passaram por aqui e fizeram relatos de coisas que viram e que muitas das vezes o indivíduo do próprio espaço não nota. O que vem de fora nota. E volta e meia aparecia por aqui um estrangeiro que observava o espaço com um olhar de fora e conseguia registrar algumas informações que para nós hoje, que trabalhamos com história, é muito preciosa. Uma delas era a questão da estrada. Inclusive tivemos aqui em 1859, um viajante alemão, o Robert Bartholdi Avellaneda. Ele chegou bem pertinho de onde o Teotônio, pelo que ele relata no seu livro, ele veio dali da Sinibu, pelos tabuleiros, até mais ou menos aquela pista que leva, a ele que leva para Coruripe, e uma das coisas que ele observa é essa questão da precariedade das estradas. Então, era um sistema de ocupação que limitava as pessoas onde elas estivessem, de modo que para você se manter ali, você tem que produzir no próprio espaço os seus meios de subsistência, né? Tanto comida, enfim, até mesmo vestimentas. Era comum as pessoas produzirem o algodão, muitas vezes tecerem suas próprias roupas. Estou falando isso aqui no século XX, né? Pensa que está na Idade Antiga, mas não, essa é Alagoas do século XX. Ela vai mudar drasticamente já a partir da segunda metade, quando a questão de infraestrutura começa a se desenvolver mais aqui na região, inclusive atraída pela atividade canavieira, né, já a usina, que vai permitir que esses indivíduos que moram aqui, eles consigam ter acesso a produtos que são feitos em um outro território, em outro estado, muitas das vezes. Legal, você falou um ponto aí. A cultura de consumo era diferente, né? Era isso aí. Não necessariamente porque as pessoas não queriam. Era porque a capacidade de produção, como não estava globalizada o suficiente, não tinha essa otimização que possibilitava essa competição de preço, né? Exatamente. A ponto de que muitas vezes roupas a gente troca de roupa toda semana, todos os dias e tudo mais, mas roupas que não faz tanto tempo assim, elas já foram, era uma coisa tão rara, né? Que as pessoas às vezes passavam muito comum. Para os filhos e às vezes passavam em testamento em roupa, vai ficar com as minhas roupas. E a gente era outro tipo de economia, mas imagine só, num ambiente em que era tudo fechado, isso aí tendia a se perpetuar ainda mais, né? Exato. Aqui relato de parentes meus mais idosos e de outros idosos com os quais eu tive acesso, questão de roupa que você falou, né? Era um dos poucos elementos que o pessoal que vivia aqui ia comprar nas feiras. Uhum. Então era o sal, a querosene e a roupa, ou tecido, mas um tecido para confeccionar a roupa. Outra coisa que era muito comum, as pessoas andarem com roupas com remendos. Então, como era um artigo que você não encontra com facilidade, era muito comum pessoas distintas, tipo, rasgou lá, você está com paletó na feira, né? Mas o paletó rasgou, então você vai lá, pega um outro tecido e recorta para o remendo, porque não é uma coisa que você tem, assim, muita facilidade de acesso. Existe, inclusive, a cultura das costureiras, que Exato. É uma coisa que está acabando, mas costureira é justamente para fazer remendos. Eu cresci, inclusive, em lugares onde tinha essa tradição. E olha que a gente já tinha entrado nessa época do superconsumismo. Exato. Agora imagine isso há 100 anos. 70 anos.
A coisa era outra, Era né? muito comum que quase toda a família, ou pelo menos aquela que tinha uma condiçãozinha um pouco melhor, que tivesse uma máquina de costura ali para costurar pequenas peças ou para fazer seus remendos, né? Até um dia desses, toda casa tinha pelo menos uma agulha e linha para costurar roupas quando tivesse. Hoje em dia está muito mais comum ou você jogar fora, ou você doar para alguém. Era outra cultura. Mas eu queria que você puxasse, pegando um pouco do seu trabalho que você vem fazendo, vamos falar de construção de imaginário, né? Eu, como um cara que cria história, roteirista, né? É algo que me interessa. Né? Como se deu a construção? Como a gente chegou no imaginário que a gente tem hoje, baseado na ideia da cultura da cana e da cultura política que a gente teve, né? Porque existe uma conversa entre tudo isso. Como se deu essa construção do imaginário que temos hoje? E como era o imaginário na época? Pronto, muito pertinente tua fala, né? Então veja, o que é que me leva, a princípio, a buscar explicar a nossa história a partir da cana-de-açúcar? É porque o nosso imaginário está, vamos dizer assim, impregnado de cana-de-açúcar. Você olha para a sua volta, para a nossa volta, você sai daqui de Teotônio para Maceió e o que você mais vê no caminho é cana. Então essa é a tendência de você, a partir da sua visão de presente, pensar o passado, também um passado canavieiro, e, consequentemente, um futuro canavieiro também. E é nessa linha que eu procuro desenvolver a minha dissertação, tentar mostrar que a cana-de-açúcar, sim, foi um elemento sempre presente na nossa realidade, do ponto de vista econômico e social, mas que ela nem sempre foi o elemento preponderante, hegemônico, como temos hoje. A minha proposta com essa discussão é mostrar o seguinte, veja, da mesma forma que o nosso passado não foi um passado onde a cana-de-açúcar, o engenho, a usina, fosse hegemônico, nosso futuro também não tem necessariamente que o ser. Mas aí a questão que você coloca é, de onde que vem essa ideia de predominância da cana? Né? Existe mais de uma explicação. Uma na qual eu me debruço com mais um pouco de afinco é a ideia de lugares de memória. Então você veja, o que é que leva as pessoas a associarem, inclusive pessoas estudiosas. Temos aí, por exemplo, trabalhos muito bacanas do Manuel Degui Júnior, o Bangu das Alagoas, do grande Moacir de Santana, que dão essa ênfase à cana, né, no passado. Mas veja só, o que é que leva as pessoas para que justifica elas a atribuir essa presença da cana no passado? São os elementos do passado vinculados à cana que resistiram até o presente. Você olha para Teotônio Vilela, por exemplo... Isso no imaginário, né? Exatamente. Exatamente. Você olha para o Teotônio Vilela, hoje, ora, quais que são os elementos ainda que reportam ao passado da nossa cidade? Quando fala assim, lugares históricos da nossa cidade, eu lembro logo do engenho. Né? Uhum. Então, veja, engenho tem a ver com o quê? Tem a ver com cana-de-açúcar. E tem a ver com o passado. As pessoas pensam no passado, pensam em quê? De cara já penso nos engenhos que tinham aqui. E tinham muitos. Tinham muitos engenhos, muito populares. Exato. Ao redor da cidade tem o quê? Tem sítios, os maiores sítios, as maiores fazendas eram lugares de engenho. Então você diz, cara, tem engenho aqui, aí já vou jogar uma pergunta para você. E, inclusive eu achava isso quando eu era criança, talvez eu esteja enganado. Chegou a galera aqui de Portugal, descobriu um Brasil, vamos dividir isso aqui depois de um tempo, né, em capitanias hereditárias. A capitania aqui da região pertencia a de Pernambuco, né, que era uma das mais prósperas aqui do Brasil. Isso, inclusive, influencia na cultura do cara que é de Pernambuco. A forma dele pensar é diferente daqui. E era forte em cana-de-açúcar, né? Sim. Aí como é que você vai defender? Agora eu vou ser o inquisidor aqui. Como é que você vai defender que durante o nosso passado a capitania de Pernambuco era uma das maiores capitanias, né? As prósperas, São Vicente, Pernambuco, inclusive prosperidade vinculada à cana-de-açúcar. Como é que você defende que o nosso passado não era cana? Isso. Um dos subsídios que eu utilizo para isso é a própria cartografia. Tá? Então você veja, o que era o território que hoje compreende Alagoas até o século XIX. Era a porção sul
de Pernambuco. Até o próprio brasão lá, Alagoas ad Austrum, né? A Alagoas do Sul, a parte do sul das Alagoas. Enfim, quando você vai para as fontes produzidas do século XIX, a cartografia, você percebe que o espaço que caracteriza Pernambuco como zona canavieira não é todo a capitania. É aquela regiãozinha lá, no entorno de Recife, a zona da mata, um pouco mais próximo ali de Recife, Olinda, aquelas cidades que até hoje mantêm uma cultura de engenho muito forte. Tá? Segurando um pouquinho a sua informação, um interessante, não perco o raciocínio. Não. A gente olha para o passado muitas vezes com a cabeça de hoje. E tem um ponto normal. interessante relacionado a açúcar. O açúcar, por muito tempo, ele era um artigo de luxo. Joia. Apesar de ser uma das mais próximas, não quer dizer que a galera produzia, na época, a quantidade de açúcar a gente consegue produzir. Não só por questão tecnológica, mas também por questão de cultura. Era um dos maiores produtores do mundo? Sim, já foi. Distribuiu para vários lugares, mas nem todo mundo consumia açúcar. Teve gente que nasceu, cresceu na mesma época e nunca provou açúcar. Veja, voltando para o raciocínio que eu vou chegar aqui. Na medida em que você vai se deslocando de norte para sul, você percebe que inclusive o porte dos engenhos diminui. Eu posso afirmar que a nossa região aqui, o entorno de Antônio Vilela, tinha vários engenhos? Tinha engenhos no Alto do Garrote, tinha o engenho Brejo, a Rocheira, Bicas, né, o engenho, Dois Irmãos das Bicas, Periperi, não, as Bicas é um pouquinho mais para lá perto da Rocheira. Aqui perto de Gerais tinham 2 engenhos também. Perto de Gerais, no Teixeira tinha engenho, no Alto do Garrote chegou a ter 3 engenhos. Era uma atividade corriqueira. Agora, meu irmão, quando você compara o porte dos engenhos do Vale do Coruripe com o porte dos engenhos do Vale do Mundaú, você já vê que aqui é uma diferença alarmante, né? Porque são engenhos bem menores, são as chamadas engenhocas. São engenhos que produzem ali, muitas das vezes, só a rapadura, engenhos que são movimentados pela família. Eu cheguei a encontrar as ruínas do engenho do Teixeira. E aí eu fui atrás dele, na mata, né, fechada, achando que eu ia encontrar um grande engenho. Eu encontro lá as ruínas de uma casa e o que era o engenho? O engenho era tipo uma área de serviço da casa, com apenas um tacho de cozimento. O dono tinha 20 filhos. Então eu acredito que o que era produzido lá dava para manter a família dele e olha lá. Bem alimentada, com a diabetes. Exatamente, né? Então eram engenhos de porte bem menores, né? E sim, em algum período, não no Brasil colonial, mas antes, quando a produção açucareira se restringia lá a parte da Ásia, o açúcar ele chega a ser utilizado como dote. Então, tipo, imagina você tem uma filha, chega o cara na sua casa com um pacote de açúcar, eu quero casar com a tua filha. Aí você diz, toma, minha filha me deu açúcar. Então, muito, muito disso, certo? Mas era nesse nível, porque eu já li, né, já ouvi que açúcar era uma coisa rara, né? Houve uma época até o próprio sal era uma coisa rara, mas o açúcar era uma coisa rara. Mas o quão raro era... Quanto se eu fosse trazer para hoje, quanto é 1 quilo de açúcar há 200 anos? Veja, naquela época a ideia não era de quilo, era de pães, né? E quando eu falo nessa questão do dote, eu estou falando da Ásia. Não cheguei no Brasil ainda, é bem antes. Quando o açúcar começa a ser produzido aqui no Brasil, ele já é bem mais popular do que lá na época que se restringia a região ali da Índia. Então era mais comum você consumir açúcar. E aí se dava em pães, que era tipo uns cones de barro que o pessoal colocava a massa cozida e fazia com que ela escorresse. Inclusive, esse açúcar que era produzido aqui nos engenhos, ele seria irreconhecível hoje se a gente compara com o nosso açúcar que você bota no café. Então era mais uma pasta, uma massa doce, meio granulada, do que açúcar propriamente dito. Quando o Brasil é ocupado pelos portugueses que começam a trabalhar aqui a produção de açúcar, esse item ele começa a ser produzido em maior escala. Então aquela lei, oferta e demanda. Se eu produzo com maior escala, o preço tende a diminuir.
Então, aqui no Brasil, eu não sei de nenhum relato de alguém que trocou a filha por um pão de açúcar. Mesmo assim, a ideia de você trabalhar com açúcar, de você ter um engenho, por menor que seja esse engenho, ele lhe dá um status, né? Então, mesmo aquele engenhozinho lá do Teixeira, com apenas um tacho de cozimento, que possivelmente produzia ali o açúcar no máximo para abastecer a regiãozinha ali, atribuía àquele senhor de engenho, aquele dono de engenho, um status. Eu sou senhor de engenho. Né? Inclusive é uma coisa que eu discuto lá. Veja, não produz a mesma coisa dos grandes exatamente, que passou por esse país. Exatamente. Então, o meu engenho é pequenininho, mas eu sou senhor de engenho. Né? Isso atribui status. Isso é uma coisa importante, porque, veja, quer queira que não... é o iPhone da época. Exatamente, né? Nós tendemos a romantizar isso. Olha que bacana. Lá onde eu moro tinha um engenho, né? O meu parente era senhor de engenho. O porte do engenho, as condições de vida desse senhor de engenho não importa. O que importa é que era senhor de engenho. Inclusive, isso vai ajudar a alimentar esse imaginário, né, de buscar no passado, esse passado glorioso, né, o passado do senhor de engenho. É claro, nós temos aqui grandes engenhos com famílias influentes como donos, o próprio engenho Brejo, a família Pacheco, uma família importantíssima. Muita gente. Exato, né? O próprio, um dos antigos donos do engenho foi vice-governador, né? O senhor Francisco, enfim, o pessoal do São Mateus, né? Rocheira também. No caso do Rocheira, até onde eu cheguei, a família que hoje, inclusive, é dono da Rocheira, quando eles passaram a ser dono da região, do que era o engenho, já não era um engenho, ou pelo menos já não tinha mais aquele ar de engenho, porque a economia da família, que hoje é dona de lá, era mais voltada para a pecuária, né? Mas antes daquela família adquirir aquele território, tinha lá o engenho São João da Rocheira, inclusive era um dos maiores do Vale do Coruripe, assim como o Brejo, como Mateus. Mas, enfim, essa ideia de grandes famílias importantes na política, como senhoras de engenho, não eram a regra, né? Tinha muitas pessoas humildes que tinham lá o engenho, que produzia um pouco lá de açúcar, de rapadura, de garapa, mas que, de alguma forma, no meiozinho ali onde viviam, conservavam um certo status, né? Eu lembro minha bisavó falando do senhor de Engenho de Teixeira, né? O último senhor. Ela dizia que nenhuma festa começava sem que ele se apresentasse. Então, tem ali um casamento, mas a festa vai começar depois que ele chegar. Então, veja, eu tentar reconstruir a história da minha cidade e tentar buscar essa história na glória dos engenhos é bem mais interessante do que eu tentar buscar ela na vida simples daquele pai de família, daquela família que plantava feijão, que plantava macaxeira, né, que criava gado. Existe o símbolo também. Engenho não é só o açúcar, a rapadura, a garapa. Ele é um símbolo, é uma máquina. Exato. É sinal... grande, que funciona, tem a magia. Como é que aquilo funciona? Ele moe, ele traça, tá entendendo? É sinal de progresso, né? E inclusive, aqui na nossa região, tem um sujeito que eu até hoje me pergunto por que ele é tão negligenciado. Carlos de Mornay. Carlos de Mornay, ele foi um engenheiro inglês. Ele se deslocou de lá da Inglaterra para Alagoas, no século XIX. Ele foi senhor do engenho Jenipapo, né? Curiosamente, eu conversando com pessoas que moraram no Jenipapo... Jenipapo fica onde? Fica ali já perto de Coruripe, né? Perto do Poção. Se não me engano, o Poção ainda é Teatão de Vilela, se não me engano, ou fica no limite ali entre Teatão de Coruripe, e Jenipapo já é Coruripe, se não me foge a memória. E aí, esse Carlos de Mornay, ele chegou lá como engenheiro para fazer algumas melhorias no maquinário. Então, você imagine, uma indústria que tem condições de trazer um engenheiro da Inglaterra para fazer reparos. Aqui, é claro, tem aí um certo status. Então, eu recorrer à história por esse viés é bem mais interessante do que eu falar daquele senhorzinho lá que o maior tecnologia que desenvolvia, que trabalhava, era de mexer farinha em forno, né? Então, isso acaba fortalecendo muito o imaginário do açúcar na nossa região. É porque casa de farinha, apesar de muitas vezes ter casas de farinha maiores do que engenhos, aqui na região não é tão difícil de encontrar, pelo menos umas que estão funcionando, umas que já funcionaram,
Mas, assim, não traz tanto status quanto o engenho. Por mais que ele seja pequenininho. Por mais que a farinha ela sempre tenha feito parte da base alimentar do colonizador, a farinha ela nunca conseguiu ser associada à riqueza. Para completar, a fábrica que produz a farinha, ela é meio que um fóssil. Inclusive, quando eu costumo dizer que quando a gente... Um fóssil? Sim, porque ela não muda. A mudança que você vê hoje, tipo o forno que funciona elétrico ou coisa do tipo. Exato. Então veja, a própria questão da fábrica, como eu dizia. Se você for e tentar entender os relatos de como funcionava uma casa de farinha no século XVII, inclusive existem esses relatos, e você for tentar entender como que funcionava uma casa de farinha em meados do século XX, você percebe que ela continua a mesma coisa. Ou seja, é um tipo de empreendimento que ele não evolui. Então isso não desperta... Não, é sempre praticamente a mesma técnica. Vai mudar ali de lugar para lugar, mas enfim, se a gente conseguisse voltar no tempo e encontrar uma casa de farinha, senão aqui da região onde vivemos, de Pernambuco, do século XVII, no período da invasão holandesa, possivelmente ela conservaria as características que uma casa de farinha da nossa região do século XX. Essa ideia de forno elétrico, que eu acredito que seja a maior inovação da casa de farinha, é algo muito recente. Engenho não. Engenho era algo que estava ali sempre evoluindo, até porque, venhamos e convenhamos, farinha não gera tanta divisa quanto a cana. Então é mais interessante você investir em inovação para engenho do que para a casa de farinha. Porque quando você fala de divisa, você está falando do quê? O açúcar ele é produzido sobretudo para exportação. Sim. A farinha ela é produzida sobretudo para o consumo interno. Tá? Então veja, a farinha é um produto que você produz e consome no mesmo espaço. Isso não movimenta muito dinheiro. Muitas das vezes, essa relação de troca é por escambo mesmo. Então eu tenho feijão, você tem farinha, olha, tem feijão, me dá farinha. O Estado, ele sequer tem um controle sobre a produção de farinha. Inclusive eu tentei encontrar algum registro que me levasse a entender mais ou menos quanto de farinha se produzia em Alagoas em algum determinado período do século XIX, e isso a gente não encontra, porque é um produto que ele é produzido e consumido dentro daquele pequeno espaço. Ele é produzido e consumido antes de ser medido. Exatamente. Porque é um consumo rápido e todo mundo consumia, basicamente. Exato. Então o Estado não tem controle, o Estado muitas das vezes não tem nenhum benefício monetário com isso. O açúcar não. O açúcar, grande parte dele é produzido para a venda no exterior. Então passa por alfândega, passa por controle do Estado, passa por imposto, entendeu? Então isso é mais interessante você investir em inovações no engenho. Quando eu falo investir aqui, falando do Estado, investir, estimular as inovações tecnológicas no engenho do que na casa de farinha. Pra você ter uma ideia, só no século XIX é que os engenhos eles começam a trabalhar com as moendas em outra posição. Que até o século XIX, aqui em Alagoas, os engenhos eles funcionavam com as moendas na vertical. E aí, só depois, século XIX, meados, é que começou a perceber, através de estudos, que a moenda na horizontal ela tem a capacidade de moer mais, de extrair mais caldo da cana. Então isso é feito porque alguns estudiosos da Europa vêm para cá estudar o funcionamento dos engenhos do Brasil e traz essa inovação. Veja, o cara que trabalha lá na roça de macaxeira, que produz sua farinha, como ali com a família ou com os vizinhos, ele não tem condição de trazer um engenheiro, nem mesmo de outro estado do Brasil, para tentar estudar ali meios de inovar na sua fábrica. Né? Então, quem tem esse poder aquisitivo é o senhor de engenho, muitas das vezes financiado pelo Estado, até porque a gente não consegue ver uma separação muito clara entre economia açucareira e Estado aqui em Alagoas. É o que mantém mesmo o status da cana-de-açúcar, sobretudo a partir do século XX, já com a usina, é o aparato do Estado, é a força do Estado, né, que financia
que garante empréstimos com juros pequenininhos, né? Muitas vezes juros até negativos, você pega um valor e paga menos do que isso em troca, desde que invista na produção açucareira. Esses benefícios o cara que trabalha com farinha ele não tinha. Isso na época dos engenhos já rolava, né? Ou isso foi algo que ficou mais predominante na época das usinas? Veja, Açúcar sempre esteve relacionado a um meio, uma ponte para um contato político, ou vice-versa? Veja, vamos para o século XIX. Quem eram os políticos de Alagoas? Eram os senhores de engenho, né? Então, de alguma forma, já na época dos engenhos, essa relação muito próxima entre Estado e a chamada açucarocracia, que é um termo que o Gilberto Freire usa, ela é muito evidente. Mas vai ficar escancarada, usando essa palavra, já a partir da década de 1930, com a criação do IAA, que é quando o Estado, né, ele assume de forma ali definitiva e clara, direta, o controle sobre a produção de açúcar, que é o que vai levar aos poucos ao declínio total do sistema Banguê, né, dos engenhos, e à ascensão das usinas. Então, a usina nasce sob essa bênção do Estado, né, e se mantém também ainda hoje sob essa proteção do Estado. Entendi. Uma dúvida que você falou, uma dúvida que me veio foi o seguinte: hoje a gente vê que Pernambuco, sobretudo a região de Recife, é um lugar muito mais desenvolvido em termos de tecnologia, até financeiramente, do que aqui em Alagoas. Muito mais, né? Inclusive, em relação a capitais, é uma das capitais que mais é reconhecida por isso. Aí a minha pergunta é: a cana-de-açúcar, a produção de açúcar, está relacionado a esse desenvolvimento, e até um desenvolvimento cultural, de percepção de algumas culturas, né? Não necessariamente que são melhores, mas também tem um desenvolvimento de autoestima. A autoestima do pernambucano é muito maior. Sem sombra de dúvidas. É superior à do alagoano, pelo menos dentro do que você vê até agora. Veja. Como é que você consegue relacionar tudo isso? Pronto, veja. Quando eu falo em Pernambuco, capitania de Pernambuco, estou falando de um espaço bem grande, né? Então, nós tendemos a falar que Pernambuco sempre foi uma capitania açucareira, que a principal economia era o açúcar, mas veja, o espaço onde se concentravam esses grandes engenhos, quando falam grandes engenhos, são engenhos que os maiores daqui da nossa região ficariam minúsculos. Era aquela região ali, né, de Recife, Olinda e adjacências, né? Então, nada mais justo que, por ser a região mais tradicional, onde se inicia a produção, onde se trava os maiores conflitos, inclusive pelo espaço do açúcar, ele tem um desenvolvimento maior vinculado ao açúcar do que os demais espaços. Nossa região aqui, que hoje compreende Alagoas, até o século XVII, ela possuía uma relação muito tímida com a cana-de-açúcar, com os engenhos. Tem um mapa produzido por holandeses, meados do século XVII, que os holandeses eram ótimos em registrar espaço. Inclusive, grande parte do que nós sabemos hoje sobre o que é Alagoas, nós devemos à produção, seja cartográfica, seja de cronistas holandeses do período de invasão, lá meados do século XVII. Então, eles registram aqui na nossa região apenas 3 engenhos. Então, tinha um engenho lá perto do Jepoxim e 2 perto do São Miguel. No entanto, quando eu vou lá para o norte, para onde hoje é Maceió, Porto Calvo, eu já encontro ali uma concentração maior. E quando eu vou para o centro açucareiro de Pernambuco, que é aquele entorno que a gente conhece hoje como uma importante zona de concentração de engenhos, é que a característica de vida açucareira, vida de engenho, se desenvolve. Então, muitas das vezes o que acontece? Eu pego a realidade do centro açucareiro de Pernambuco e jogo para outros espaços, inclusive como o nosso. Quando, na verdade, aquele espaço de desenvolvimento açucareiro vinculado ao engenho, com aquelas grandes casarões, aquelas grandes fábricas que produziam uma quantidade substancial de açúcar, que tinha uma quantidade impressionante de escravizados trabalhando lá, se concentrava ali, naquela parte de onde hoje é o centro histórico ali
de Pernambuco. Então, um dos grandes erros nossos é imaginar que toda a Pernambuco, todo o território que compreendia Pernambuco possui o mesmo porte de desenvolvimento de relação com o açúcar que aquela região ali de Recife, Olinda e adjacências. Isso está relacionado ao clima ou à distribuição tecnológica, e implementar qualquer tipo de tecnologia, seja hoje, seja no passado, seja no futuro, é algo que demanda esforço, demanda dinheiro, demanda recursos. Era por isso que você relacionou tudo isso, porque Alagoas tem um clima mais ou menos. Hoje a gente vê que é que produz bem cana. Isso. Mas na época não tinha. O que fez? O que impediu isso aí? Pronto. O título de minha dissertação é Meio Ambiente e Trabalho, porque eu trabalho nessa perspectiva de relação entre o que o ambiente oferece e o que os homens produzem. Então, veja só, quando a cana-de-açúcar, ela é uma planta exigente, historicamente ela é exigente. Então, cana-de-açúcar exige um solo extremamente fértil e úmido. Onde que eu encontro esse terreno fértil, próprios para cana-de-açúcar? Nos vales dos rios. É o massapê. Antonio, já lá no século XVIII, ele descrevia o solo próprio para cana-de-açúcar e era o massapê. Quem tinha um terreno com massapê, então tinha ali um terreno para canaviais, certo? Quando você olha para a geografia de Alagoas, vamos focar aqui na nossa realidade, Rio Coruripe. O Rio Coruripe ele praticamente não tem uma planície fluvial. Então, é planalto, ladeira, rio. Quando você olha já para o Mundaú, você percebe que ele possui uma planície fluvial bem mais ampla, ou seja, são rios, assim como lá em algumas partes de Pernambuco, que possui mais espaço propício para a cana-de-açúcar. Quando é que Alagoas ela vai conseguir expandir seus canaviais? A partir da década de 50 do século passado, quando o pessoal, os Coutinho, os irmãos Coutinho, eles conseguem desenvolver ali, investem e conseguem desenvolver meios de tornar os tabuleiros como espaços possíveis de cultivo de canaviais. Até a década de 50, você não conseguiria desenvolver canaviais em tabuleiros. O espaço de canaviais era o Vale dos Rios. Então, imagine aqui na nossa realidade. O espaço mais propício para a cana-de-açúcar seria ali onde hoje é a usina Seresta, que é o espaço onde tem uma planície fluvial mais ampla, Consequentemente, um rio. Exatamente. Planície e tem um rio. Exatamente. Grande, por muito tempo era grande e assim, e mantinha a coisa funcionando, Mas assim, e lá foi expandindo, Exato. Com o passar do tempo. O rio é fundamental. Você não consegue imaginar uma produção açucareira, nem mesmo hoje, sem a presença de rios. Perceba que, mesmo hoje, quase todas as usinas, elas estão ali alocadas próximo a um rio. Uhum. Se hoje, com todos os meios que temos de bombear água de um canto para o outro, essa realidade ainda ela é muito forte, imagine o século XIX. Então, veja... Total que as usinas estão o tempo todo tentando construir barragens. Exato. Se ela expandir o seu território, já precisa de uma barragem. Então, a água é realmente importante. Não, se ela não puder ser, se não puder ser por meio de que estão próximo ali, ela vai precisar levar água até lá. Exatamente. A irrigação é fundamental, diferente de outras culturas, como a macaxeira, mandioca e tudo mais, porque elas conseguem resistir mais ao tempo. Exato, porque a cana ela é uma planta de terra úmida, e rica ali em matéria orgânica. Quando eu falo de engenho, essa relação com o rio é mais indispensável, porque você precisa não só da terra próxima do rio para cultivar a cana, como você precisa da própria água do rio para movimentar muitas vezes a moenda. Então, é claro, existiam pequenos engenhos que eram movidos a tração animal, mas os grandes engenhos que temos aqui no Nordeste eram aqueles engenhos movidos à força da água. Então você tem que ter ali um rio, um riacho próximo para movimentar. Você não vai encontrar aqui na nossa região resquício, ruínas de um engenho construído um tabuleiro. Eles são sempre perto ali de um riacho, como o engenho Brejo, ou de um rio mesmo, como o engenho Mateus, porque isso é fundamental para o cultivo de cana. E para a própria lavagem da cana, para fazer o mel e tudo. Exato, Para fazer para cana. Hoje que você tem essa exigência de se lavar, Mas enfim... O que queima também, Exato, Mas veja, quando eu falo em engenhos,
Eu não encontrei nenhum relato que indique que as pessoas tinham essa preocupação higiênica de lavar a cana, né? A preocupação em estar perto do rio mesmo era porque perto do rio estava a terra propícia para canaviais e também a água do rio é que ia ali muitas vezes oferecer a força motriz para as moendas. Eu cresci lendo livro de história e que tinha ilustração, na época da escravidão, de pessoas Isso, fazendo girar ali. exato. Quando não tinha bois, né? Bois, cavalos, tinham pessoas realmente empurrando e girando. Isso realmente era normal isso acontecer? Era normal em grandes engenhos ou era só em pequenos engenhos? Veja, para que eu dê essa resposta com precisão, a gente precisa entender aqui o que é um pequeno engenho e o que é um grande engenho. Isso vai variar de acordo com o espaço. O que seria um grande engenho aqui no Vale do Coruripe, certamente não seria lá no Vale do Mundaú ou mesmo no vale de algum grande rio lá da zona produtora de Pernambuco, né? Então o que acontece? Você vai encontrar com muita frequência um termo engenhoca. Né? É muito comum você encontrar em textos de fontes antigas esse termo engenhoca. O que é uma engenhoca? E aí, geralmente, a engenhoca é justamente aquele pequeno engenho que muitas das vezes é movimentado por força animal e mesmo por força humana. Né? Então, escravizado fica ali um girando a moenda e o outro colocando a cana. Só para ter uma ideia do quanto incipiente é essa produção de açúcar. Né? Porque imagina, o quanto de açúcar pode produzir um pequeno engenho que tem ali uma pessoa movimentando, né, a moenda. Então, nem se compara ao que é produzido por uma usina ou por um grande engenho da importante zona açucareira lá da região mais ao norte. Então, não era em termos de indústria, né, de açúcar, não eram competitivos. Era mais para a região mesmo. Era mais como de subsistência para a própria região que eles estavam ali. Veja, ao que tudo indica, alguns engenhos da nossa região, eles tinham já uma tradição de vender para fora, né? Por exemplo, o engenho Brejo, que era para a nossa realidade um grande engenho. Nós temos aqui alguns grandes engenhos, eu diria o Brejo, Periperi, já perto da Foz do Coruripe, o Genipapo, Poção. Então, por que eu falo que esses engenhos eram engenhos que produziam para exportação, inclusive? Porque são engenhos que possuem registros, inclusive em Maceió, de circulação de açúcar. Você consegue ali acompanhar em alguns períodos quanto que eles produziam, quanto de mão de obra escravizada ou livre eles mantinham ali ocupada. Só que veja, tem muitos engenhos daqui na nossa realidade, inclusive no Gerais, lá onde hoje Santa Terezinha, a fazenda ali perto da aldeia, no Teixeira, no Alto do Garrote, que você não encontra registro dele. Você sabe que existiu porque alguém que viu ele funcionando, que trabalhou lá, diz, ou porque você encontra as ruínas. Então, esses engenhos eram aqueles que produziam algum material, seja uma garapa, seja uma rapadura ou mesmo um açúcar para o consumo ali local, né? Aqueles pequenos engenhos mesmo produziam só a quantidade de se consumir na própria região, no próprio entorno. Entendi. Assim como acontece também em outras indústrias, né? Por exemplo, a do leite. Por muito tempo, tinham 2, 3 vacas ali e às vezes uma só, às vezes uma cabra, e aquele leite era só para manter a família, a região ali funcionando, né? Exato. Você veja a dificuldade que nós, historiadores, temos em encontrar e apresentar alternativas para explicar o passado. É a falta de registros. Né? Nós temos uma vastidão enorme de registros sobre a produção açucareira. Então, eu desenvolvi um trabalho sobre a história de Alagoas, sobre a história do espaço que hoje é Tutum de Vilela, sobre a ótica da produção açucareira. Chega a ser até mais fácil do que eu produzir sobre a ótica da polipsubsistência, porque são atividades que mal deixam registros. O Thompson, ele faz um comentário muito bacana nos seus livros, Costumes em Comum. Ele faz essa dificuldade com fontes de atividades de pessoas pobres. Eles olham, os camponeses pobres da Inglaterra, eles não tinham o hábito de deixar as seus casebres abarrotados de documentos. E é uma pura verdade. Mesmo hoje, os pequenos produtores que por alguma razão deixaram alguns registros sobre o que produziam, esses registros são perdidos, jogados fora. Cara, é de partir o coração. O que tem de registro
importantíssimo, histórico, na nossa região, em casas particulares, e que é jogado fora quando o dono morre, que é perdido porque não se dá valor, é a coisa do outro mundo, né? Você tem uma ideia, eu conversei uma vez com meu avô e a gente procurando lá alguns registros de família, né? A gente encontrou um documento que está prestes a ir para o lixo, um documento de 1915, que falava sobre alguns elementos que eram produzidos lá na propriedade que era da nossa família, no Teixeira. E eu fico imaginando quantos documentos como esse que nos ajudaria hoje, inclusive eu que tenho essa preocupação, a lançar luz sobre a forma como viviam os pequenos agricultores da região, quantos documentos como esses não foram jogados fora, né? Não foram perdidos porque não tinha ali um valor econômico. A partir do momento em que começa o hábito de você lavrar a escritura, aqueles documentos que eram muitas vezes feitos em casa, levados para o cartório só para carimbar, perdem valor monetário. E aí é muito comum que as pessoas, ao passar das gerações, considerem aquilo ali como lixo e joguem fora, né? Quando para nós, para mim mesmo, seria ali algo talvez até mais valioso do que o próprio objeto do documento, né? Então o documento da terra ser mais valioso para a pesquisa do que a própria terra, porque traz esses registros que você não encontra na alfândega, que você não encontra no arquivo público, não encontra no Instituto Histórico, né? Porque não passava pelo pente fino do governo, não pagava imposto, eram produtos que eram produzidos e vendidos dentro do mesmo espaço. Uma dúvida que me veio aqui é o seguinte, eu queria voltar para essa ideia de construção de imaginário, mas eu queria entender primeiro se essa cultura da cana que rolava aqui em Alagoas e Pernambuco, a gente já foi até Pernambuco já, não foi? Até porque século XIX, Pernambuco e Alagoas é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, a gente entendeu que não é exatamente a mesma coisa. Isso, mas em termos de território, Alagoas como tal vai passar a existir a partir de 17. Né? E São Paulo foi uma das capitanias que mais deram certo, né? Que é a época São Vicente, né? São Vicente e Pernambuco. Aí São Paulo também, eu conversei com pessoas de São Paulo, e o desenvolvimento lá nos interiores de São Paulo é muito parecido com os interiores daqui, inclusive. Mas assim, como você enxerga, por exemplo, isso fora da capitania de Pernambuco? A cana no restante do Brasil, como é que ela se desenvolveu? O que funcionou? Porque houve uma época que o Brasil, lá fora, era visto como um lugar onde vinha açúcar, né? Exato. Veja, em termos de geração de recursos para a coroa, o grande produto era a cana-de-açúcar. Então, você vai encontrar cana-de-açúcar sendo produzida em praticamente todo o litoral do Brasil português, né, da parte que pertencia a Portugal. O que entendemos por Brasil hoje nem sempre foi de Portugal. Inclusive a gente fala, o Brasil foi colonizado por português, pertencia a Portugal, mas até o século XVIII, meados do século XVIII, a parte que pertencia a Portugal era mais essa parte aqui do litoral nordeste, até ali São Paulo. O resto do território, a parte mais interiorana, ele foi meio que invadida, né, por portugueses, mas que pertencia ali à Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. Mas, enfim, a cana-de-açúcar está presente em todos esses espaços. Né? O que os historiadores atribuem a essa preponderância de Pernambuco e de São Vicente é porque muitas das capitanias que foram criadas lá no século XVI, elas sequer chegaram, os donatários sequer chegaram a colocar os pés nela. Né? Então, das capitanias, que alguns até vieram, foram mortos, enfim, colonizar o Brasil não era fácil, porque o Brasil não foi encontrado desocupado. O Brasil tinha dono, né? Falo dono assim, no nosso entendimento de ser dono. Mas já tem pessoas ocupando aqui. Então, para você ocupar a terra do Brasil, que hoje é Brasil, e explorar ela, você tinha um obstáculo. Quem era esse obstáculo? Eram os nativos. Né? Então, muitos donatários não vieram, outros vieram, demoraram um pouco, voltaram, porque não era uma empreitada fácil. Eu ouvi dizer, não sei até onde isso é verdade, que muitas vezes não era uma benção aí, ganhou terra no Brasil para ocupar, era quase uma maldição. Tem gente que veio quase que obrigatório, foram tomadas coisas, aqui foi dado como pagamento. Eu vi sobre isso aí. Até onde vai isso aí, como é verdade?
Cara, tem muitas situações, tá? Não existe uma regra para dizer, olha, esse cara veio da Europa aqui por essa razão, isso aqui é regra. Não. Existe um monte de situações, mas uma das que mais chama a atenção é a questão de pensar no Brasil como uma possibilidade de enriquecimento. Tá? Então, muita gente que veio de lá para cá veio com essa ideia de que aqui iria encontrar o enriquecimento que Portugal não podia oferecer. Portugal é minúsculo, né? Então, estamos falando de uma sociedade cuja base da riqueza é o acesso à terra. Né? Veja, o Brasil é bem maior do que Portugal. Então, a chance de você ter espaço aqui para você crescer economicamente é bem maior do que lá. Só que quando você chega aqui, a realidade é bem diferente. Espaço tem, só que não é espaço que vai ser dado, é espaço que vai ser conquistado. O rei pode dizer até, olha, Claudemir, você vai lá, esse espaço aqui é teu, estou te dando. Só que quando chegar aqui, você vai ter que conquistar ele, porque ele já está sendo ocupado por outras pessoas. Você precisa produzir ele, e para você produzir ele, você tem que modificar o ecossistema, você tem que desmatar, você tem que, enfim, fazer um monte de ações que serão feitas a partir do seu bolso. Então, o Estado português, ele não pegava o cara, mandava para o Brasil com dinheiro da coroa para colonizar. Não, olha só, você tem recursos para a empreitada? Tem, então pronto, a terra é tua. Aí chegava que muita gente se frustrava. Mas eu ouvi dizer justamente isso, muita gente foi colocada, foi meio que obrigado a investir aqui no Brasil. Eu não tenho para você nenhuma informação que exemplifique isso, né? Mas assim, que a verdade é que não existe uma regra para dizer que fulano talvez... Isso é questão do degredo, aventureiros, né? Outros que vieram assim como uma forma mesmo de contribuir com a coroa, de expandir seus recursos, as riquezas que não conseguia fazer isso lá. Existe mil e umas... o pessoal que vinha para enriquecer de roubo, né? Os corsários, será muito como aquela ideia de pirata que inspira hoje filmes e tal. Aquilo ali não é totalmente ficção, né? Passou uma base histórica. Tem um relato de um inglês, Anthony Nivet, se não me engano assim que se pronuncia, que pode lançar luz sobre alguns desses elementos que saiu da Europa com um propósito de enriquecimento aqui no Brasil. O Anthony Nivet, ele sai de lá, da Inglaterra, inclusive em um navio de corsário, né? E, enfim, a ideia de sair da Inglaterra para o Brasil era essa, de enriquecer o novo mundo. E chega aqui, ele se depara com uma realidade totalmente diferente. Ele tem que, todo dia, ao costa do dia, lutar para sobreviver. Né? Ele é escravizado, né? Ele escapa da morte um monte de vezes, ele tem problema com os nativos, tem problema com a própria administração portuguesa. Então, veja... voltemos aqui no tempo, imaginemos a gente em Portugal, uma Europa que imaginava um mundo bem menor do que o que de fato era, e de repente alguém diz, olha só, o mundo é maior e Portugal acaba de conquistar um território que é bem maior, várias vezes maior do que o próprio Portugal. Então é um espaço onde mana leite e mel, né? É uma terra onde tudo que se planta dá. Porque queira que não, isso aguça o desejo do europeu de se aventurar e quem sabe ali conseguir uma vida, um padrão de vida que ele dificilmente conseguiria na Europa. Né? O imaginário do português daquela época era construído justamente por fotografias, não, né? Gravuras idealizadas. Era um marketing que era feito era um marketing que era feito, né? Frutas, eu lembro que eu já vi imagens de frutas, tudo. E lembrando, um ponto muito importante aí, observe só, a gente esquece de falar isso aí, e os professores de história, eles não falam disso aí. Diz aí. A Europa, ela é um lugar velho. É o velho mundo. É um velho mundo, e é um mundo de milhares de anos sendo explorado pelo homem, ou seja, é um lugar destruído. Não tem tantas árvores quanto no Brasil, se for olhar as pinturas e tudo mais, não tem. É um meio deserto. Não tem espaço para isso. Não tem espaço. E parte da Europa tem neve. Sim. O inverno agride, ou seja, é um lugar, esse lugar de matas, de frutas, assim, essa vegetação é algo totalmente novo para o europeu. E ele quando vem para cá, ele vem... Tem a questão também que é muito importante da
a agricultura predatória, né? Então você veja, hoje nós temos uma consciência de alguns cuidados que precisamos ter com o solo para garantir que ele possa mais tempo. Na Europa medieval, moderna, ali a ideia era o seguinte: você ocupa um espaço, cultiva ele, daqui a 2, 3 anos você já não consegue mais o rendimento do seu trigo, enfim, igual a 3 anos antes, então você faz o quê? Você abandona aquele território e vai explorar outro. Bom, a Europa é pequena, chega um momento em que você não tem muito ali o que explorar. Brasil tem aqui um espaço bem maior, né, e à disposição do europeu para fazer aqui o mesmo que ele faz lá na Europa. Inclusive, isso é um dos motivos que justifica o fato da criação do latifúndio aqui no Brasil, né? Então, para que um cara quer tanta terra? Veja, o que é hoje Pernambuco e Alagoas pertenceu a só uma família, né? Para ter uma ideia, século XVII, esse espaço onde estamos hoje, do Vale do Cororipe até o Vale do São Francisco, pertencia a um único senhor, que era o Belchior Álvares Camelo. Do Cororipe ao Jequiá pertencia só a outro senhor. Então, para que esse pessoal queria isso tanta depois terra? De muito tempo, né? Exato. Para que é porque a forma de uso da agricultura é predatória. Você usa aquele espaço, ele se esgota, você vai para outro, né? E isso vem do imaginário europeu. Por isso que a construção do imaginário é tão importante. Na Europa, que é um lugar escasso para a terra, e porque além de ter pouca terra, ela... Nem toda a terra é própria para a agricultura. Ou ela está destruída pelo tempo, caso era sazonal, ou ela está se destruída pelo próprio acabado, e tem um ponto que é um lugar cheio de pedra. A Europa é bem diversa. É diversa. Aí, tipo, no Brasil, na maior parte dos lugares do Brasil, é um lugar, mesmo no sertão, no lugar mais seco, a gente fértil. É fértil. Falta água, mas tem fertilidade. Exatamente. Tem um trabalho muito bacana do Fernando Braudel, né? O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo, que ele mostra isso, como o território, o espaço da Europa, ali em torno do Mediterrâneo, ele é diverso. Mas o mais bacana e que nos interessa a mim, como pesquisador de Alagoas, é que ele tenta mostrar que essa diversidade do espaço geográfico, da terra, do clima, ela influi diretamente na forma como as pessoas vivem, na sociedade, na mentalidade dela, né? Então veja, eu procuro sempre, nos meus trabalhos, mostrar que a sociedade que se constrói aqui em Alagoas, aqui em Itatã de Vilela, baseada hoje, a zona urbana sobretudo, na atividade canavieira vinculada à usina, só o porque o espaço permitiu isso. Então, se eu tenho hoje um território amplamente ocupado por canaviais, é porque o espaço, o clima, a geografia permitiu isso, né? Então, a atividade que o homem desenvolve, ela incide diretamente na forma como ele se comporta, como ele pensa, né? Como ele se relaciona. Então, a gente muitas vezes negligenciamos o papel do ambiente na formação social e econômica. Porque virou mundo comum, de tanta gente, de tanto estar disponível, é que nem um pôr do sol. O pôr do sol aqui na região é muito bonito. Sim. Ou o pôr do sol até na praia, aquela região de Maceió. Maceió é um lugar muito bonito. Conhece as pessoas de fora, quando ele Maceió, que lugar lindo, não sei o quê. Só que, como está sempre disponível para a gente, vira lugar comum. Assim como a terra. Dizer que está sempre disponível para a gente, vira lugar comum e a gente não produz em cima dela. Que foi o caso dos índios, né? Nesse caso. Mas os índios é outra cultura. Exato. O europeu é conquistador. Exato. Se você for ver as ilustrações de centenas de anos, né? Da época, até da Idade Média mesmo, que você vai ver aquelas... Até na época onde não existia perspectiva, não foi criada ainda. As laminuras. Você vê que tipo, tá todo mundo ali de guerreiro, né? Eles precisam conquistar novas terras o tempo todo. Isso aí, você vê isso aí até vindo muito antes. Na conquista do Império Romano. Ali foram vários europeus tentando durante anos até conquistar aquela ali, dominar a terra ali, enfim. Agora quando eles vêm para o Brasil, tá tudo liberado aqui, digamos assim, né? Tem muita terra, tem muita coisa. Exato. Aí eles vão transformar, eles vão Europa formar, tem o terra formar, eles vão Europa formar o Brasil. Não só do ponto de vista de transformar o espaço, mas também as pessoas, né, que vivem nele. O grande obstáculo que se encontra aqui no Brasil
para o empreendimento colonizador é o indígena, é o nativo, né? Não só do ponto de vista de se apropriar do espaço, mas também de formar uma sociedade brasileira, se aqui, enfim, essa preocupação do europeu, mas aos moldes da Europa. Então, entendi. Aí, voltando aqui, vamos para o mundo atual. Dado tudo isso aí que a gente fez, a gente andou bastante, daria para passar o Viajamos por um monte de séculos, um monte de territórios, enfim. E como chegamos até aqui? Porque se a gente tem no sangue, corre no nosso sangue conquistadores, guerreiros, pessoas que atravessavam o mar, correndo risco de vida, risco de morte na realidade, e chegamos aqui, estamos num país rico. Por mais que tenha muita coisa devastada, a gente vive numa terra rica, num clima muito bom. Porque ainda existe na nossa região aqui, vamos colocar Alagoas como um todo, porque Alagoas ainda é talvez o estado mais pobre, o estado mais miserável do Brasil. Não, eu diria que não tem uma resposta para isso. Existe uma série de respostas. Se você pergunta isso para um outro professor de história, um outro pesquisador, possivelmente ele vai responder sobre outra perspectiva. Você pergunta para um sociólogo, enfim. No meu trabalho, a minha defesa está relacionada ao acesso à terra, né? Então veja, quem que detém a terra hoje em Alagoas, quem detém a terra hoje na nossa região, aqui no Vale do Coruripe? É sobretudo o pessoal que trabalha com cana, fornecedor, usineiro, o pecuarista. E o pessoal que não tem terra, faz o quê? Se submete a quem tem. Então, se você não tem terra, exatamente, se você não tem terra, você vai submeter a procurar um emprego em uma fazenda ou em uma usina para receber aquilo que o patrão quiser ou puder pagar. E aí uma questãozinha que eu acho muito importante frisar aqui nesse sentido é que nós tendemos a imaginar que o latifúndio característico da Alagoas do século XX, ele é uma continuidade do latifúndio das capitanias hereditárias do século XVI, e não é bem assim. Então veja, havia uma tendência de fragmentação da terra, mesmo por transição de gerações. Então veja, as pessoas do período colonial, viemos e convenhamos, eram muito profílicas, tinham muitos filhos. E aí, se você tem 100 tarefas de terra, que é um número hipotético, tem 10 filhos, a tendência é que aquele seu pequeno latifúndio, com a sua morte, se transforme em 10 minifúndios de 10 tarefas. E de fato isso aconteceu. Quando você tenta acompanhar a distribuição do espaço em Alagoas do século XVI até o século XIX, você percebe com muita clareza a tendência de fragmentação do espaço, tá? Mas aí chega no século XX, em meados do século XX, chega a indústria canavieira, e a indústria canavieira chega aqui na região com... Quando você fala região, é só aqui, é região ou no Brasil? Não, vamos falar aqui Alagoas, né? Vou focar aqui em Alagoas. Capitania de Pernambuco aí. Aqui século XX já é estado de Alagoas, né? Que é onde vai se reestruturar o latifúndio, só que com outra perspectiva. Eu chego em meados do século XX, eu tenho ali um território bem já fragmentado, tá? Então, o número de pessoas que tinham acesso direto à terra, seja como possuidores, proprietários, que são categorias que não cabe aqui a gente aprofundar, era bem maior do que hoje, né, do que temos hoje. Então, o que acontece para que esse latifúndio que vinha se fragmentando se reestruture? É porque a monocultura canavieira ela se expande aqui na região no século XX, justamente porque a nossa região tinha espaço propício para o canavial. Então, quando a usina chega, por várias vias, tá? Esse minifúndio que estava se fragmentando, ele acaba se reconcentrando. E aí, onde havia um espaço que era ocupado, usufruído, explorado por pequenas famílias de agricultores, de criadores, terras inclusive de uso comum. Você vê onde hoje é aqueles tabuleiros ali do outro lado do Coruripe, e outros espaços aqui mesmo perto de Teotônio, eram chamadas terras de hereus, né, que eram espaços
de uso comum. Você podia chegar lá, soltar seu gado, criar seu gado lá, porque ali ninguém ia te impedir. Todo esse território ele é convertido em canaviais. E aí, canaviais de quem? Canaviais de fornecedores de cana, grandes fornecedores, de usineiros, né? Até então, a lógica de organização do espaço era a seguinte: tabuleiros, pecuária, vales, agricultura. Quando falo agricultura, eu estou me referindo à cana-de-açúcar, mas também à de subsistência, o feijão, o arroz, onde tivesse o milho, né, a macaxeira. E aí, na medida em que a usina ela ocupa com canaviais o espaço dos tabuleiros, o gado desce para os vales. Então, meio que o espaço é simplificado. Ou você é usineiro barra força de cana, ou você é grande pecuarista criador de gado. Não tem mais espaço para esse pessoal que antes vivia do cultivo da terra, do plantio da própria comida, enfim. Esse pessoal, resta a ele e a tantos outros que vêm do norte do estado ou do sertão atraído pela usina, se submeter ao que o espaço oferecer de emprego, né? Trabalhar para os outros. Então, isso de alguma forma, foi muito claro na verdade, limita muito o potencial econômico da nossa região. Então veja só, para que eu produza, eu preciso ter acesso aos meios de produção, né? Enfim, a terra. Né? A terra sempre foi o grande tesouro e continua sendo. Se você for observar, sem sombra de dúvida. A gente tem um monte de coisa que distrai isso, mas no fundo é terra. As brigas, as guerras, todos acontecem por meio de conquista de terra. Né? Aí alguém pode dizer assim, mas peraí, isso quer dizer para mim que hoje, século XXI, uma família poderia se manter de forma satisfatória expondo a terra? Veja, imaginemos que a tecnologia que é empregada nas usinas, imaginemos que os benefícios que o Estado concede à monocultura canavieira se fosse também estendido à produção de gêneros alimentícios. Né? Qual que é o problema muitas vezes da agricultura aqui na nossa região? É que mesmo quem tem terra não tem condições de explorar devidamente. Então não adianta você ter um monte de terra se você não tem condições de comprar um trator para preparar a terra, se não tem condições de comprar uma semente boa para fazê-la produzir. Tá? Então veja, são recursos que no fim das contas quem tem é o usineiro, é o grande fornecedor de cana. O que acontece? O que vinha acontecendo em meados do século XX. Esses pequenos produtores acabavam se rendendo e vendendo aquela terra que eles não conseguiam produzir devidamente de forma competitiva para o usineiro vir compor a cidade, o centro urbano e se submeter ao emprego na usina. Quando você vai acompanhar o desenvolvimento populacional de cidades como Junqueiro, na época, né? Junqueiro, São Miguel dos Campos, Campo Alegre, você percebe que a população urbana, em alguns casos, ela chega a crescer 400% na década de 70. O que é que faz a população de Junqueiro, por exemplo, que cresceu, se não me engano, 435% na década de 70? O que é que faz essa cidade crescer tanto? É a usina. Acontece que, será que a usina ela tem condições de manter de forma satisfatória todo esse contingente? Veja, a usina, por maior que seja, ela tem um número limitado de vagas de empregos e a cada dia mais vai diminuindo porque o desenvolvimento tecnológico vai permitindo que você, onde antes tinha, por exemplo, necessidade de contratar 60 cortadores de cana, agora você precisa contratar apenas um mecânico e um operador de colhedeira, porque agora a máquina faz todo o serviço. Entendeu? Então veja, é atrativo você vir para a zona canavieira, é atrativo você vender a sua terra, se livrar dela e buscar um emprego, um salário, tá? Que você sabe que todo mês vai ter ali. Porém, é muita gente para pouco emprego, entendeu? Cada geração que passa, esse número vai aumentando porque o cara que trabalha, ele vai ter filhos. Exatamente. Do outro lado, o número de vagas vai diminuindo, porque o desenvolvimento tecnológico vai permitindo que muitos postos sejam substituídos. Certo? Então isso acaba limitando muito o potencial econômico da nossa região. Eu queria fazer duas perguntas aqui. Isso pode ter um colapso? Pode chegar a ter um colapso, uma vez que a tecnologia aumenta
consequência do número de pessoas que vai necessitar, né? E o aumento da população dessa família, dessa região, que depende desse organismo que a gente chama de usina. Exato. Essa é a pergunta 1, e tem outra pergunta, você pode molar uma na outra, que tem a ver. O pessoal que, depois que os engenheiros começaram a fechar, uma vez que surgiu a usina, sobrou um monte de gente com terras. Aí, para onde foram essas pessoas? Você já falou uma vez, mas não vou dar spoiler. Onde estão essas pessoas? O que elas fazem com essas terras? Né? A gente entender toda essa estrutura que aqui nessa região do Vale do Coruripe funciona assim e certamente funciona para o resto da Alagoas, talvez até para o resto do Brasil. Então veja, foi a parte mais, para mim, mais instigante da minha pesquisa para a dissertação, foi ver essa questão da relação com a Terra, né? De fato, até meados do século XX, como eu falava aqui ainda há pouco, existia bem mais pessoas com acesso à Terra do que temos hoje. E aí, vários fatores, alguns inclusive chegam a ser até hilários, acabam contribuindo para que essas pessoas percam essa terra e passem a compor a zona urbana, né, que é para onde elas vão no fim das contas, e se submeter ao setor canavieiro. Uma fonte que para mim foi muito preciosa, que até hoje eu tenho muito que agradecer ao pessoal do cartório de Junqueiro. Então, são as fontes de natureza cartorárias, que me permitiram fazer ali uma análise, sobretudo da questão de mudança de valor da terra. Então, fica muito claro que até meados do século XX, o que prevalecia era o valor de uso da terra. A terra é para mim valiosa, é para mim importante, sobretudo para famílias mais pobres, à medida em que eu posso explorar ela e dela tirar meu sustento. A partir do meados do século XX, com a possibilidade de cultivo de cana nos tabuleiros, com a chegada de novas indústrias que vão demandar mais espaço para cultivar a cana, esse valor de uso ele é substituído pelo valor de troca. Então a terra agora, para mim, ela é preciosa não porque eu trabalho ela, mas porque eu posso vender ela. E isso aparentemente aguça a ambição de muita gente, né? Então, uma coisa que eu me deparei muito na minha pesquisa, e inclusive outros pesquisadores se depararam em outros territórios no âmbito desse avanço industrial, era o fato de você, por exemplo, ser herdeiro de um território, e aí, na época, essa ideia de documentação era muito frágil, de limitação também é uma coisa assim absurda, tipo, você encontra documentos de terra que diz, olha, o limite da terra é o seguinte, vai daquela pedra que fica no meio da ladeira até a cajazeira que fica na beira do riacho. Meu irmão, num lugar onde existe um monte de pedras na ladeira e um monte de cajazeira. Então são limites muito vulgares. O documento, que é o documento que prova que tem a terra, muitas das vezes é um documento que você faz em casa, como eu falava aqui ainda há pouco, assina, né, vai no cartório, carimba e pronto. Esse documento, a partir do meados do século XX, ele meio que deixa de valer. O que acontece? Você é um dos herdeiros de uma posse de terra, você e mais, sei lá, 10, 20 pessoas da sua família. Só que você tem o documento. Uma coisa muito comum. O cara pegar, vender a sua parte. Mas na hora de passar papel, não vai só a sua parte. Vai a parte dos herdeiros todos. Até porque é um único documento. Então muitas famílias perderam o acesso à terra ancestral sem mesmo saber que estava perdendo. Então veja, aqui não vou usar a palavra malandragem, não é uma malandragem do comprador, nem do cartório, muitas vezes é do indivíduo que detém lá a posse do documento e que simplesmente vai lá e passa tudo para um pacote só, vende e acabou. Esses relatos era muito comum. Um outro, a legislação permitia que você... A gente está falando de que ano? De 50 a 70. A gente vai ver uma extensão maior desses eventos em 70, que justamente é o período em que a usina chega aqui na região, que cresce o espaço das usinas, ou seja, o valor da terra, o valor monetário, ele aumenta e torna para muitos mais atrativo vender a terra do que se manter nela trabalhando. Você vendia comendo dinheiro devagarzinho, né? Terminava na cidade, tendo que arrumar um emprego na usina, né? Enfim,
a princípio pode parecer vantagem. Eu estou vendendo, estou pegando ali um dinheiro que para mim é um dinheiro que eu nunca peguei na minha vida, porém esse dinheiro você vai gastar, porque você não vai investir, você vai gastar. Daqui a pouco você vai estar liso e vai ter que morar na cidade, porque você não tem mais zona rural, o sítio que você morava, e vai fazer o quê para sobreviver? Vai trabalhar na usina, muitas vezes no campo, né, que você vendeu. Né? Então tem muito disso. Né? A legislação permitia que você pudesse, visto que os limites eram rudimentares, na medida em que é possível você ter uma medida mais precisa da terra. Então, antes você media como? Por braça ou por olho. Então você olha aqui e diz, isso aqui tem o quê? Tem 30 tarefas de terra. Né? Ou então por braça. O que é a braça? É um homem com o braço levantado, né? E seria a medida do dedo indicador, se não me engano, até o pé. Só que, veja, eu tenho 1,66. Então, uma braça para mim pode não ser uma braça para, sei lá, um dos meus alunos que tem 1,90 e pouco. Né? Então, veja como é rudimentar essas medidas. Então, como essas medidas não eram muito precisas, na medida em que foi se regularizando a questão de medir por metro, por hectare, as pessoas podiam ir no cartório e declarar uma nova medida. E aqui, claro, tinha gente que de fato ia lá, porque agora eu medi pelo padrão, né? O padrão mesmo que braça 2,20, e percebi que a minha terra, na verdade, não tinha aquele tamanho que eu declarei antes no olho. Né? Tem relatos de pessoas que diminuem o tamanho, então, olha, eu declarei 8, mas agora eu medi e na tem 6. Mas tem pessoas que vai lá e declara, olha, eu declarei 40, mas na verdade eu medi agora de novo, não são 40 não, são 60. Né? Ou então, pasmem, eu medi 8, mas é 100. Né? Então rolava muita guerra. Sim. Entre famílias, entre proprietários. Veja, mais absurdo que pareça, eu não consegui encontrar relatos muito contundentes desses conflitos. Por quê? Porque a maior parte dessas terras que eram acrescidas, né, nesses documentos, eram terras quase que sem donos. Eram os hereus. O que acontece? O que são os hereus? Os hereus. Eu me quebrei muita cabeça para tentar entender o que seriam essas propriedades. É muito comum você encontrar esses relatos em documentos de terra, tanto de cartório quanto de particulares. O hereus é o seguinte, ao que tudo indica, eram aquelas terras que era passada de pai para filho, para neto. Então, hereus vem de herdeiros, tá? Só que ninguém divide. Inclusive, ainda hoje, na sociedade rural da nossa região, é comum você tentar manter ao máximo a unidade da terra, porque manter a unidade da terra, de alguma forma, significa manter a unidade da família. Dividir a terra é dividir a família, manter a terra é manter a família. O que acontece? O pessoal mantinha a terra indivisa, todo mundo usufruía, passa a geração, morrem os filhos do dono, entra os netos, vai aumentando o número de pessoas. Chega um momento que você não sabe mais quem é o dono. Então se refere àquele espaço como terras de hereus. É como você encontrar, por exemplo, terras do herdeiro de fulano de tal. Mas também é comum você encontrar terras de hereus. Ou seja, está todo o tempo que o dono morreu, que é subdividida, que na verdade nunca foi dividida, que é usufruída pelos descendentes, que ninguém sabe mais quem é o dono. Os limites são precários. Mas aí chega o rapaz aqui do lado que está querendo vender, que está querendo monetarizar a sua terra, tem aquele território aqui do lado dele, vizinho dele, que ele não sabe nem quem é o dono. Eu declaro que é minha, pronto. Eu encontrei apenas um relato de cartório que o dono apareceu e foi lá, voltou lá, espera aí, não, isso aqui é meu, tá? Aí refaz esse documento aqui. Então veja, o pessoal do cartório não podia fazer nada, porque ele estava só para registrar. Né? O cara que vai lá e diz, olha, esse território aqui é meu, foi eu que errei, esqueci lá na hora de registrar. Então isso era muito comum acontecer e alguns dos fatores que levam essas pessoas que tinham terra a perder esse acesso à terra. Eu falo acesso porque muitas vezes era a posse, outras vezes era a propriedade, são termos um pouco diferentes. Muitas vezes rolava aqui na região também, você trabalhava na terra e o dono da terra dava uma quantidade gigante de terra para você trabalhar, plantar para a sua família inteira. Você trabalhava, quando você deixasse de trabalhar para ele, aí tudo era tomado, quando ele vendesse.
os arrendamentos, né? Enfim, se você for, eu acho que, se não me engano, é uma subseção do segundo seção da dissertação, que eu trabalho nesse sentido, né? Quando a gente começa a analisar a forma como as pessoas acessavam a terra aqui na nossa região, até século XX mesmo, você perceber que o acesso à terra era bem mais democrático do que hoje. É inimaginável, né? A forma como as pessoas podiam acessar uma terra, mesmo que não fosse dela, mas manter ali com a sua família por gerações usufruindo dela. Inclusive, o termo posse se refere a isso, né? Porque, veja, por muito tempo quem poderia conferir a propriedade da terra a alguém era a coroa, né? Depois, a partir da lei de 1850, com a lei de terras, a terra é transmitida a partir de compra e venda. Só que veja... Me explica aí de novo aí, vou tentar entender. Houve uma época em que a coroa ela dava para você autorização, ela dava terra realmente para você e sua família? Até 1822, né, a terra era o monopólio da coroa. Então, para você acessar aquela terra, a coroa tinha que lhe conceder o acesso a ela, a carta de doação de Sesmaria, por exemplo. Então, 1822 foi justamente quando o Dom João e a família vieram para o Brasil. Não, 22 é a independência. A independência, sim. Em 22, a independência... agora eu entendi. A legislação muda. De Portugal, no caso. Exato, exato. Em 22, o Brasil agora é um país. Precisa criar uma legislação sobre a terra. Só que veja, entre 22 e 1850, o Brasil ficou sem ter uma lei que regulamentasse o acesso à terra. Então, o que prevaleceu nesse período foi a lei da posse pura e simples, como fala até a Emília Viotti da Costa, se não me engano. Ou seja, você chega lá, se apropria da terra e aquela terra é sua. Você pode depois até mesmo trocar. Existe mais de uma via de as usinas acessarem essas terras, né? E assim, uma delas era por intimidação. Era muito comum os chamados testes de ferro. O que é teste de ferro? É aqueles caras mais espertinhos, né, que eles compravam a preço de banana terra de pequenos agricultores que, por ignorância, vendiam e repassavam por um preço de mercado para o usineiro. Existem relatos, né, inclusive eu tive acesso a alguns, de usina de fato mandando passar trator na terra de alguns agricultores, e a regra é a seguinte: olha, se você está dizendo que é tua, então vai para a justiça. Só que existia uma mentalidade de medo da justiça, mesmo que não deve. Outra coisa é que o pobre geralmente tem medo do rico, né? Então, eu tive acesso a uma família, por exemplo, que ela tinha um território significativo em um tabuleiro, e lá, acho que por volta da década de 50, 60 por aí, essa terra era uma terra de uso para pecuária. Então, aparentemente é uma terra abandonada, porque a pecuária hoje, você para ter um cercado, você tem que plantar capim, cercar e tudo mais. Antigamente não, você criava o gado solto na capoeira, como diziam, né, comendo ali a vegetação nativa. Daí chega o usineiro, vê aquela terra desocupada, com algum gado, ele manda para o trator. Chega o cara e diz: não, essa terra aqui é minha. Ele fala: prove. E aí o cara não tem como provar. Porque o que ele tem ali é um documento que ele fez em casa, passou no cartório não sei quantos anos. Ele sabe que tem consciência que não tem peito para enfrentar o usineiro na justiça. Que tem advogados, que tem exatamente. Coisa, e que tem o brasileiro sempre, acho que há muito tempo ele não leva, desde muito tempo ele não leva a sério a política brasileira. Existe uma desconfiança e um descrédito da política brasileira, né? Exato. O curioso, Claudemir, é que... Ou ele aceita qualquer negociação na hora da pressão, né? Ele só vou dar tanto Sabe uma fala que eu encontrei tanto aqui em Alagoas quanto em relatos lá na região do Oeste Paulista? Era a seguinte: veja só, se você não vender essa terra por esse preço, eu vou levar para a justiça e lá você perde. Então é melhor, exato. Então é melhor você vender por esse precinho aqui do que você perder. Então tinha muito disso também. E ainda, às vezes, onde oferecia uma barganha. Ó, eu estou vendendo por esse preço, você ainda vai poder trabalhar aqui no meu, não sei o que, tal, garanto. Tem muito disso, né? A gente via isso com muita frequência. E não faz muito tempo. Não, o curioso é isso, é que a gente pensa nessas realidades. Rola até hoje, inclusive.
quando você vê até o próprio poder público, ele tomando, quase que tomando algumas terras. Rola isso também. A legislação brasileira, eu não vou me aprofundar até porque não é a minha área, mas me parece que determina que se você tem um território, uma terra que você não usa, não paga imposto, ela tecnicamente não pertence a você, pertence, né, ao Estado. Mas aqui eu estou me referindo a terras que tinham um dono, poder até não pagar imposto, porque naquela época não era uma coisa meio que obrigatória, mas ela era utilizada pelo dono, né? Só que aí o usuário precisa de terra, né? O agricultor precisa de terra. E ele tem que conquistar aquela terra, seja comprando de forma convencional, seja convencendo o cara ali que usufrui dela a vender por qualquer valor ali que ele simbólico, né, que ele possa pagar. Agora, olha só que interessante. A gente veio, vamos costurar tudo aqui, até mas o europeu ele veio precisando de mais terra para expandir o seu poder, a sua força de produção e tudo mais. Quando ele chega aqui, ele cresce, né, se expande, a coisa toda é dividida, chega um nível em que ele não tem terra o suficiente, ele vai precisar de alguma forma conquistar mais terra agora é uma briga para o mais forte contra o mais fraco e vice-versa, né? Isso. O que acontece? Veja, século XX já, temos dois fatores aí. Primeiro, o que eu produzo exige mais espaço do que o que eu produzi no século XVI. O europeu, o português que vinha para o Brasil, o holandês, precisava de espaço para cultivar cana e realizar seu projeto no século XVI, XVII, XVIII, era um espaço bem menor do que a usina precisa no século XX. Né? Esse é um fator. Outro fator é que a população também aumentou. Cresceu. É o segundo fator. A população cresceu, né? Mundial, né? Exatamente, não só no Brasil. Cresceu. Então ali, queira que não, vai chegar um momento em que você vai precisar de mais espaço. Olha que curioso. Hoje nós estamos vivendo uma realidade de que o homem está procurando terra em outro planeta. Ou seja, o planeta Terra se tornou pequeno para a humanidade. Hoje se investe milhões para se encontrar planetas com potencial de ser habitado em outro sistema, em outra galáxia. Certamente, se por acaso isso acontecer, que eu não duvido que aconteça daqui a alguns séculos, talvez não alcance, mas é para fazer lá o mesmo que o europeu fez aqui no Brasil, né? Explorar até não ter mais condição, até esgotar as possibilidades, e aí quem sabe procurar um outro planeta e por aí se vai. Avatar é um filme que, inclusive, ele trata um pouco disso. Né? Pronto. Sem querer ser pessimista, mas nesse aspecto o ser humano ele parece como um gafanhoto, né? Ele se apropria ali de uma lavoura, enquanto ele não esgota tudo, ele não sai, tá? Ele esgota e procura outro para esgotar também, né? É uma pena porque a tecnologia que nós dispomos hoje, ela seria capaz de nos permitir explorar a Terra de forma sustentável, né? Se a gente precisasse levar ela ao esgotamento, mesmo com um aumento da população tão significativo. Entendi. Cara, a gente acabou falando da cana, mas a gente falou de algo que vem antes da cana, que é importante, que é a terra. A terra, a percepção de valor da terra, a percepção de uso da terra, a importância da terra para o ser humano, de ocupação de espaço. E a ocupação de espaço econômico, ele pode vir, como sempre veio, por meio da terra. Né? Exato. Hoje existem outros espaços, que é o espaço, são espaços virtuais e tudo mais, e que estão vinculados a outro espaço, que é outra dominação, que eu trouxe algumas vezes do imaginário. E eu ocupar um espaço na sua mente e tudo mais. Quando eu fico forte na sua mente, eu posso tomar terra, eu posso fazer qualquer outra coisa, comprar, negociar. Posso me justificar o meu status quo, né? Exatamente. No fim das contas, a terra ela não foge do cenário completamente, porque de alguma forma você ainda precisa dela. Porque por mais que a sua riqueza, o seu empreendimento seja, sei lá, uma virtual, você precisa de comida, é por vir da terra. Exatamente. Né? Eu acho que sempre foi sobre terra. Exatamente. No fim das contas... Um dos homens mais ricos do mundo, o interesse do negócio dele é a conquista, é a conquista e o domínio, né? Da terra, que é por exemplo, o Elon Musk, a busca
É poder terraformar Marte. Conquistar terra não significa só ter acesso à terra. Significa também ter o controle sobre os elementos que ocupa, inclusive os elementos humanos. Né? Então veja, quando alguém diz é dono daquela terra, é dono da terra, mas também é dono da mata, é dono do rio que corta ela, do riacho, mas de alguma forma exerce um poder sobre aquele indivíduo que não é dono, mas que ocupa aquele espaço. Então, de alguma forma, a Terra acaba sempre representando ali um sinal de poder. Né? E outra coisa que está dentro do ser humano, né? O que move o ser humano é a identidade e pertencimento, né? Costuma mover. E existe aquela coisa, eu sou da onde? De onde você é? Sou de cidade tal, de um lugar tal, aqui é terra, eu não quero. Isso muda também a conexão com outras pessoas que moram ali, muda a cultura e quando você tem esse domínio, você cria criar novos mundos, né? Teotônio Vilela é um novo mundo criado a partir da perspectiva canavieira. Uma coisa que eu sempre que eu passo, que eu vejo, eu recordo, você veja, até mesmo o pontozinho de mototáxi é uma cana. Né? Quando você vai para as bandeiras dos municípios daqui da região da Sul da Mata, conecta, né? Conectar as pessoas, é a ideia da cana. Da cana, porque uma coisa não é só tem a terra, mas você tem que conectar pessoas ao lugar. Exatamente. Então, veja só, uma coisa que a gente já comentava em outra ocasião, as pessoas que hoje ocupam o Teotônio Vilela, vamos aqui ser bem restringir o espaço a Teotônio Vilela como centro urbano, as pessoas que hoje ocupam o Teotônio Vilela são pessoas que muitas das vezes não nasceram aqui. Nós temos sim pessoas que nasceram em Alto Garrote, em Gulandinha, em Água do Menino, mas muitos deles vieram de fora, né? Vieram de Joaquim Gomes junto com os espólios de lá, vieram da região de Sertão. A gente tem trabalhos aí do Manuel Corrêa de Andrade que mostra que a região de Sertão, até mesmo da Nadia, eram polos que forneciam mão de obra para as usinas aqui dessa região. E aí chegamos aqui, o que nos une aqui? O que nos une é a cana. Tá? Então, até mesmo aquelas pessoas que continuam morando no campo, aqui na região, onde eu moro lá. Você já foi lá, você já percebeu já que a frente é cana. Então, eu acordo vendo cana. Eu olho para meu vizinho, que chegou depois de mim. A nossa família está ali há pelo menos meados do século XIX. Mas grande parte do pessoal que mora ali no entorno já vieram depois. A maioria das pessoas que chegam ali depois, elas chegam em função da cana. Então são pecuaristas que tiveram seu espaço dos tabuleiros ocupados por canaviais, são famílias que vieram de fora para trabalhar nas usinas. Então, de alguma forma, o que acaba unindo as pessoas mentalmente é a cana. Para completar, é um elemento muito presente no espaço, né, de convívio. Então você vai pegar um mototáxi, lá a casinha é uma cana. Você vai em um espaço público que tem a bandeira, na bandeira tem lá a cana. Agora que se reorganizou, se Dom Valdemir ouvir falando para dividir, meu Deus do céu, se reorganizou a paróquia em 3, né? E as duas novas têm como símbolo a cana, até mesmo na paróquia, a igreja, o brasão tem a cana. Você sai nas ruas, os espaços públicos, as ruas, as escolas, grande parte delas são nomes ou de pessoas vinculadas à usina, né, dos usineiros, ou de antigos senhores de engenho. Então, de alguma forma, isso é muito forte na mentalidade das pessoas. E quando a gente tem ícones, os símbolos, eu acho que a gente vai ter vai poder. A gente está com mais de 1 hora aqui. Isso é bom. Isso é massa. Mas acho que a gente pode deixar uma segunda parte e a gente pode trazer vários tópicos sobre a construção. Acho que o nosso próximo encontro, não sei quando vai ser, sobre a construção do movimento canavieiro no estádio. E eu vou poder trazer alguns elementos desse movimento, como os símbolos, os ícones, até os manifestos que são criados aqui. Quem encabeça isso aí, os ideais que isso leva às pessoas, né? Quem é o inimigo em comum de tudo isso aí. Se é que há um inimigo comum, né? Sempre há em todo movimento, sempre necessariamente há um inimigo comum. Nós temos, quando falo em história, até mesmo nós que trabalhamos pesquisando com história, nós temos duas opções. Primeiro,
encontrar o mito de origem. Então, como surgiu, quem criou. Um outro que acaba, de alguma forma, sendo uma ambição de quem pesquisa é encontrar aquela relação entre vilão e mocinho. Né? Eu acho que, muitas das vezes, tanto uma preocupação quanto a outra pode simplificar a história. Eu acho que realmente vai ficar um bom tema. Dentro dessa construção de movimento existem os pagões. Quem são os pagões disso aqui, né? Exato. Vai ser bacana. Eu te sugiro que você dê uma olhadinha lá na quarta sessão da dissertação, porque é onde eu trabalho sob essa perspectiva. Não foi a parte do trabalho de pesquisa que mais me agradou, né? Mas, enfim, eu tento mostrar o seguinte, que, já que faz spoiler, né, que... Quem ficou até o fim vai conseguir, já tem esse spoiler do que pode vir no próximo. Acho que o próximo, com certeza, vai ser bem melhor do que esse aqui. Pronto. É que na medida em que eu legitimo na mentalidade das pessoas essa prepotência da cana no presente e no passado, eu acabo, de alguma forma, limitando as possibilidades das pessoas pensarem em um futuro onde não dependamos da monocultura canavieira. Nós dependemos da monocultura canavieira. Se uma usina como essa daqui na nossa região, ela fecha, a cidade inteira sofre. E aí, será que é possível pensar em um futuro de Itatuna de Vilela, mesmo com usina, mas com outros elementos que estejam junto dela? Né? Mas para um movimento, em qualquer movimento como esse, da cana, ele precisa fazer com que as pessoas pensem que não há uma opção. Não há Teotônio de Vilela, não há qualquer outro lugar do Brasil que não haja essa monocultura, que é necessário. Porque senão e quem pensa diferente disso aí vai ser justamente os pagões dessas pessoas. A minha preocupação você talvez seja um pagão. É ser o pagão, é de mostrar que, olha só, o passado existia cana, mas esse passado, até século XX, mais século XX, nós não éramos dependentes da cana. Então, veja, o presente somos, mas o passado não. Então, o futuro, eu também não sou obrigado a me limitar à cana-de-açúcar. Tem já dando spoiler, né, daqui, pode expandir mais isso, posso trazer muito mais provocações e a gente falar disso. Durante a Alemanha nazista, o partido daquele cara do bigodezinho, né? Hitler. Existia o Goebbels, não sei se pronuncia esse nome dele, que é o cara do marketing lá. Era titular, as coisas eram trabalhadas de forma que as pessoas iam para a rua, aí estava rolando a propaganda, né? Existia uma diferença entre marketing e propaganda. A propaganda está vinculada a esse ideal. As pessoas viam aquilo lá. Televisão, mesmo jeito. No rádio, viu aquilo ali. É o paradigma das quatro paredes. Se eu colocar você numa sala dessa e eu mostrar para vocês só o que eu quero que você veja, vai chegar num nível que você vai achar que não existe um mundo fora dessas paredes aqui. Exatamente isso. Entende? Aí a gente pode explorar um pouco disso e isso vai funcionar. E isso pode ser expandido para qualquer outra realidade. Exatamente. Né? É uma coisa que eu dizia para você outro dia, o problema é a cana-de-açúcar, o problema é a monocultura. Né? É a dependência da monocultura, porque a monocultura é frágil. Uma crise no mercado internacional, no caso do açúcar, uma praga, ela pode comprometer totalmente a dinâmica econômica da região. Né? Então, nós temos um problema, né? É um problema que eu considero que vale a pena se refletir sobre ele, de entender que nós vemos o futuro e o passado de forma quase que automática a partir da nossa realidade no presente, né? E a história, ela pode nos ajudar a mostrar que o passado ele era um pouco diferente e quem sabe ali desvelar algumas possibilidades para o futuro. Então a história ela não é só, nós não trabalhamos mais na perspectiva de uma história monumental, de contar relatos com datas e nomes. Né? É uma história que se propõe às pessoas a pensarem, a refletir, inclusive e sobretudo refletir sobre a sua condição como agente histórico.
né? A história não é só do Dom João, não é só Não é uma coisa dos passiva, reis, não, é ativa. E eu sempre falo para meus alunos, quem movimenta a roda da história somos nós, né? Nós, pobres mortais. Mesmo que nosso nome não vá para o livro, não vá para a praça, não vá para, sei lá, os grandes monumentos, mas quem movimenta a roda da história somos todos nós, né? Pequenos mortais que somos. Massa. Então, pessoal, por hoje a gente encerra, vamos ter uma parte 2. E, Fábio, eu vou deixar as considerações finais para você aí, você deixar uma frase aí para o pessoal estar presente no nosso próximo encontro. Pronto. Antes eu quero agradecer pela oportunidade, enfim, nós produzimos, não foi para só para dizer que entreguei um trabalho, né, de conclusão de curso. A intenção é que a produção seja acessada pelas pessoas que mais interessam e aqui o público que eu desejo que tenha acesso ao meu trabalho somos nós, o pequeno produtor, a pessoa que vive na cidade, que veio aqui em função da cana-de-açúcar. São as pessoas e principalmente as pessoas que queiram pensar diferente. Exatamente. Acho que esse é o público, quem quer pensar diferente são justamente as que vão querer correr atrás de mudar e de melhorar. Né? Exatamente. E o veículo que vocês dispõem, ele hoje é fundamental para que esse tipo de trabalho seja divulgado, né? Então, o meu convite é que, em uma próxima oportunidade, as pessoas possam estar tentando refletir sobre a história da nossa região e sobre o papel que cada um de nós, né, independente de condição social e de credo ou de participação na economia local, de que forma estamos inseridos nessa história, de que forma nós somos responsáveis pelo o que Teotônio é hoje, do que ela pode ser no futuro. É isso. Legal, pessoal. A gente se encontra no próximo encontro. Fábio, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito aprendizado hoje. Eu aqui vou precisar de uma semana para digerir tanto conhecimento. É aprendizado também muito de minha parte, né? A gente aprende muito com esses momentos.